No nosso vídeo quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito também da situação contratual do ponta esquerda Vinícius, 29 anos de idade, que chegou inicialmente de empréstimo na temporada passada pelo Goiás, emprestado pelo Bahia, né? Chegou aí ao maior do Centro-Oeste com contrato inicialmente até o final do ano. Ele que anteriormente havia encerrado o seu contrato no Náutico, né? Onde jogou muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro e já tinha um pré-acordo desde a reta final do ano de 2021 com um pré-contrato assinado juntamente ao Bahia. Como o Bahia acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e tendo maiores problemas financeiros, né, acabou sendo repassado para o Goiás. Ele tinha um contrato longo lá no Bahia, enfim, não tinha condição de fazer o pagamento. O Goiás topou fazer o pagamento de 100%, né, dos seus salários e acabou contratando o jogador desde o começo de 2022. Acontece que, ao final do Campeonato Goiano naquela ocasião, antes, né, do início da Série A do futebol brasileiro, o Goiás adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante Vinícius por R$500 mil. Então o Vinícius ele pertence sim ao maior do Centro-Oeste, não está mais apenas emprestado ao Bahia, pelo Bahia, né? Apenas naquele começo de trajetória dele em 2022, que ele estava no caso sendo cedido pela equipe de Salvador. Então o contrato do Vinícius ele foi renovado ainda no ano passado até o final do ano de 2025, um contrato longo aí do maior do Centro-Oeste, onde o Goiás pagou aproximadamente R$500 mil, né, para contar com 70% dos direitos econômicos do jogador e o restante, né, 30% ficando ainda com o Bahia. Então o Vinícius ele possivelmente será um jogador de longa data aqui no Goiás. Não acho que tenha essa função dele, né, de ser o principal jogador ali no ataque do Goiás. Novamente um outro erro da diretoria esmeraldina, poderia ter investido no jogador mais caro, enfim, um cara com maior experiência, não o Diego Gonçalves, não o Apodi, para ser ali o Alisson também, né, uma função pelo outro lado direito. Acho que ficou muito fraco esse ataque do Goiás para a Série A do Brasileirão. Porém, se a gente olhar no geral, acho que o Vinícius vem fazendo um campeonato brasileiro melhor do que, por exemplo, na temporada passada. Ele começa muito bem o campeonato goiano, sendo um artilheiro da equipe, marcando muitos gols, dando também muitas assistências, mas depois da lesão no campeonato goiano, ali na coxa esquerda, né, no jogo da ida, ainda, né, na grande decisão, voltou muito mal na Série A do Campeonato Brasileiro e basicamente não conseguiu desempenhar o seu mesmo futebol. Até aqui na temporada ele soma 6 gols e também 3 assistências em 25 jogos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, né, em 4 atuações até aqui, não conseguiu marcar nenhum gol. Mesmo assim, acho que o desempenho dele vem sendo um pouco melhor. Mesmo assim, ele erra muitas jogadas, porque é o único jogador dessa parte ofensiva do Goiás. Enfim, acho que ele está começando a inventar demais. Mas no geral, ele está melhor fisicamente e melhor adaptado também à equipe. Acho que é um jogador sim útil, mas caiu toda a responsabilidade de ser o principal jogador no ataque do Goiás nas costas aí do Vinícius. No ano passado, pegando aqui os seus números na Série A do Brasileirão, foram 25 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências. Como falei, ele começou com tudo, né, no Campeonato Goiano. A Série A muito mal no começo, na reta final conseguiu recuperar o seu bom futebol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Vinícius, esse negócio onde o Goiás investiu, né, uma grana na temporada passada, algo difícil de acontecer, mas aos poucos a gente começa a ver aqui no Goiás também, e esse contrato longo com o atacante Vinícius. Acho sim que é um jogador útil, não é descartável, nada disso, como eu vejo muito torcedor falando também. Acho que é um jogador que tenta, tem ali uma garra, mas ficou uma responsabilidade muito grande e ele às vezes acha que é o Messi, né, quer ir para cima da marcação toda hora. Acho que precisa acalmar um pouquinho mais o jogo, fazer uma tabela, soltar a bola mais rápido com o Sander ali no lado esquerdo, como ele vinha fazendo, por exemplo, no Campeonato Goiano, e os gols naturalmente podem surgir. Quero saber a sua opinião também a respeito do Vinícius e essa situação dele voltar para o Bahia, ou que só está empréstimo pelo Goiás, nada disso, né? Tem esse contrato longo e o Verdão também tendo esse passe de 70% de uma venda futura do jogador. Segundo informações do site Transfermarkt, ele vale aí aproximadamente 1.050.000 euros. A tendência é que fique aqui mesmo pelo futebol brasileiro, até por conta da sua idade, né? 29 anos em 2023.